programa Retratos e Relatos hoje tem o prazer de receber uma pessoa muito especial, sangotardense de coração, mas nascida numa cidade chamada Leópolis. Falei certo, prefeito? Seixas Sequita. Leópolis. Aliás, é o nome do grupo aqui onde estamos nessa entrevista, não é assim? Exatamente. Pois é, Seixas Eduardo Sequita, filho de Katsuji Sequita e Etsuko Sequita, chegou em São Gotardo no 1977, estou falando certo? Exatamente. Pois é, nós vamos ter o prazer, então, de conversar com o Seixas Eduardo Sequita logo após ouvirmos os nossos patrocinadores. Doutora, eu tô louca. Louca? Tô louca pelos óculos da Carol. Ainda mais agora que eu não preciso viajar para encontrar os melhores preços. De sol, de grau, eu não consigo parar de comprar. Cada um me transforma numa pessoa diferente. Esse aqui me deixa muito mais atraente. Quer ver? Com esse eu viro esportista. Com esse aqui, intelectual. Isso é normal? Na Carol, sim. A cada R$150 em compras, você concorre a um carro 0 km. Óticas Carol. Agora a educação à distância Uniub tem bolsas de estudo de 50% e 100%. Isso mesmo, bolsas de 50% e 100%. Acesse o site www.uniub.br, leia o regulamento e inscreva-se já. São mais de 15 opções de cursos superiores para você estudar no seu tempo e ainda com bolsa de estudo. EAD Uniub, encurtando ainda mais a distância entre você e seu diploma. Seja, eu sei que você já foi prefeito de São Gotardo
Essa é a segunda vez. Mas o nosso telespectador está querendo saber, o Sege lá do Paraná, como é que era a sua vida lá antes de vir para cá? Olha, vivi no Paraná até os 24 anos e lá também militei na política, fui vereador por 2 anos, né, só deixei lá a Câmara quando surgiu essa oportunidade de vir desbravar esse cerrado. Mas a vida no Paraná foi... Deixa eu fazer uma observação. Você chegou com 24 anos, já com 2 mandatos de vereador? Não, 2 anos de vereador. Ah, 2 anos de vereador. Isso. Muito jovem, né? Isso, exatamente. Mas na época lá eu tinha uma vida quase parecida com a nossa aqui. Eu militava no esporte da cidade, ajudava no time de futebol, trabalhava no campo. Na época a atividade nossa era cultura de café, de soja, de milho, trigo, bastante parecido com a nossa aqui no Alto Paranaíba. Mas lá era uma comunidade japonesa assim muito fechada ou era muito aberta para os brasileiros? Na verdade, a região onde a gente morava, que era a cidade de Leópolis, era um município que tinha muito pouco descendente japonês, 3, 4 famílias. Inclusive não tinha colônia japonesa lá. Então, desde criança, a gente foi muito ligada ao povo, né, nascido na cidade, descendente de italiano, alemão, holandês, o pessoal que vinha do Nordeste, do Norte do país. Então era uma mistura realmente muito grande, uma diversidade de raça muito grande. Por isso que desde criança a gente conviveu com várias nacionalidades, costumes diferentes, e talvez essa integração nossa com facilidade da comunidade de São Gotardo é devida à origem nossa, que não foi muito fechada, né? Foi muito aberta desde criança. Quer dizer que você não chegou a terminar o seu mandato de vereadora, não? Eu fiquei durante 2 anos, e quando surgiu a oportunidade de estar desbravando, ajudando a cultivar o cerrado, nós deixamos o mandato e viemos para São Gotardo. Quer dizer que o Tamil veio ali no começo da década de 70, né, naquela primeira leva, gostou e chegou, falou para vocês se entusiasmaram. Exatamente. É porque, apesar de gostar muito da política, achar importante a participação na vida pública, a nossa prioridade maior sempre foi a agricultura, por nós gostarmos, né, ser a nossa profissão. Então a política para a gente é a oportunidade de estar servindo por um período, não é seguir a carreira política. Você já chegou aqui com a família, você tem 3 filhos, eles já eram nascidos? Não, nós chegamos aqui, ainda era solteiro, né, depois de 1 ano que nós casamos e constituímos nossa família toda aqui em São Gotardo. Quer dizer que eles são gotardenses, né? Exatamente. Renatinha, Roberta e... Eduardo. Isso. 2 estão aqui e 1 está no Acre. Exatamente. Tá. E, muito bem, Sérgio. Agora você chegou aqui em São Gotardo. Foi difícil aclimatar no começo? Estranhou muito? Não, porque a gente já tinha o costume na cidade onde a gente morava, né? A gente tinha uma integração muito grande com a sociedade da cidade. Era uma cidade pequena, do tamanho de Matutina. Então a gente já tinha uma aproximação muito grande com o esporte, através do futebol, com a agricultura. Então foi fácil a adaptação na nossa cidade aqui em São Gotardo. Você é muito ligado ao esporte, eu sei que você vai falar isso um pouco, mas quando você veio, você também jogava futebol, não? Devia ser um craque, né? Não, toda a vida eu fui perna de pau, entende? Nunca tive essa afinidade em jogar. Mas jogava também? Não, aqui em São Gotardo nunca pratiquei esporte, não. Na cidade onde eu nasci, joguei algumas vezes, mas como a gente era muito perna de pau, a gente preferiu ajudar os times em vez de jogar. Porque geralmente quem vira técnico ou apoia o futebol teve uma rápida passagem lá nos gramados, né? Não, eu por admirar muito o futebol, acompanhar muito, estudar muito o futebol, comecei a ajudar o esporte, né? Não com essa parte técnica apurada, com conhecimento técnico, mas por gostar mesmo do futebol. Você chegou a fazer algum gol na vida, não? Não, eu não lembro, não. Pois é, Sérgio, mas então você é ligado ao esporte a ponto de estudar o esporte? Eu, desde criança, eu lia muito sobre futebol e todos os outros esportes, entende? Eu, apesar de torcer para alguns times, como torço para o Santos,
aqui em Minas, eu torço para todos os times de Minas, eu sou apaixonado por futebol. Eu tenho na cabeça assim, a escalação da academia do Palmeiras dos anos 70, né? Do Flamengo do Zico, do Atlético com o Reinaldo, mesmo a época que eu morava no Paraná, né? O Cruzeiro de Seu Lopes, de Tostão. Então eu tenho na mente o Internacional com o Figueroa, com o Falcão. Então assim, eu sou amante do esporte, apesar de tudo. Pois é, mas você, por exemplo, então você estudou a história da seleção brasileira, você conhece? Eu conheço. Desde 1950 ou 58? Não, eu conheço, por exemplo, o Maracanaço, né, em 1950, que nós perdemos a final para o Uruguai, né, por 2-1. Era Dídia, né, o Uruguai, né? Então, eu venho acompanhando alguma coisa da história do nosso futebol. Você é capaz de dar a escala do Brasil em 58? 58 eu sei que o Pelé estava com parece 16, 17 anos, 17 né? Anos. Era o Garrincha, o Vavá, né? O goleiro, sabe quem era? O Gilmar era o goleiro, né? O capitão? O Zito, né? O capitão era o Bellini, morreu há pouco tempo agora. O Bellini era o zagueiro, né? O Zito era o volante, né? O Vavá e o próprio Zagallo, né? Exatamente, o Zagallo era o ponto esquerdo na época. Então o Garrincha na direita, o Vavá na esquerda, né? Não, o Zagallo na esquerda, o Vavá de centroavante e o Pelé de meia, né? E nós tínhamos aí o Zito, né? De volante, o Gilmar era o goleiro, na época goleiro do Santos. Então, assim, eu estou fazendo o teste aqui, você está sendo aprovado, viu, Sérgio? Eu sou um amante do futebol, né? E a seleção de 62? Aconteceu algo parecido, até a televisão mostrou, na imprensa. 62, no Chile. O Pelé que machucou igual o Neymar agora. O Amarildo entrou e substituiu com sucesso. Né? Resolveu e nós fomos campeões em 62 no Chile. O que não aconteceu agora, né, Cícero? Nós fizemos a final, parece que, se não me engano, com a Tchecoslováquia, né? E nós goleamos o time, fizemos bem, mas a base era muito sólida, né? Apenas saiu o Pelé, porque o Zagallo continuou na esquerda, o Garrincha na direita, o Amarildo entrou no lugar com meia, né? Mas a base da seleção foi praticamente a mesma. Já que nós tocamos nesse assunto, a nossa conversa não tem um direcionamento assim muito rigoroso, rígido. Você pode até falar dessa derrota recente do Brasil, porque hoje é sexta-feira. Amanhã o Brasil vai disputar terceiro lugar. Como é que você podia até aventurar um palpite, hein, Sérgio? Olha, vai ser difícil. No momento em que nós estamos, podemos dizer que a nossa seleção está bastante abatida, né? Qualquer que seja o prognóstico, é uma incógnita. Hoje nós não sabemos qual é que vai ser a reação do técnico em relação aos jogadores, a escalação. Então é muito difícil prever algum resultado perante a Holanda. Mas o que nós podemos dizer é que a própria sociedade brasileira, ao longo desses últimos 15 dias, já vinha postando através da internet a grande dificuldade da nossa seleção. Então não é uma coisa que aconteceu a crítica depois do 7-1. A sociedade brasileira já estava alerta a isso. Falava que o Neymar ia jogar no lugar do Fred machucado, ia fazer mais, que era um cone, que era invisível, né? Então existiam várias previsões em que realmente aconteceu, pessimistas. Né? Então, alguns entusiasmados com o nosso futebol, mas ela não convencia nunca. É muito diferente, por exemplo, de 2002, onde nós tínhamos Rivaldo, nós tínhamos o Ronaldinho Gaúcho, o próprio Ronaldo Fenômeno. Então era uma linha respeitável. Né? Eram 3 pessoas que prendiam os zagueiros, porque culpar os zagueiros no meio de campo é muito fácil, mas se nós não temos atacantes que prendem os zagueiros, os laterais, eles vêm para cima da gente. É o que aconteceu com a Alemanha. Nós tivemos realmente problema na defesa, mas o ataque que não segura a defesa adversária, ela vem toda para cima de nós. Pois é, mas você está tocando aí numa coisa que eu acho que tem a ver também com o mundo dos negócios e até com a nossa vida em comunidade. É a respeito desse sentimento negativo, pessimista. Isso afeta muito o atleta no campo, mas afeta também a sociedade como um todo. Como é que você encara isso, Sérgio? Nesse momento, nós temos que repensar não só o esporte brasileiro, como toda a sociedade. Nós temos que ser mais otimistas, cada um fazer a sua parte, produzir mais, né? Poder exportar mais, melhorar o superávit da balança comercial. É só dessa forma que nós realmente vamos ser
país de primeiro mundo. Nós temos a 7ª economia do mundo, mas nós não somos o primeiro, né? Ou a 7ª em superávit, em equilíbrio. Nós ainda importamos muito. Então, eu acho que é preciso, nesse momento, repensar não só o esporte, como a economia. Nós temos exemplos, por exemplo, do vôlei, tanto masculino como feminino. Existem equipes, existem técnicos, e toda uma base da seleção brasileira não é baseada num técnico somente, numa equipe só. São várias equipes no país todo que fazem uma base bem feita e dificilmente com a renovação o nível da seleção brasileira de vôlei, tanto a feminina como a masculina, cai. Ela está sempre no topo, né? Sempre fazendo bonito, mesmo que perca algum campeonato ou outro, mas está sempre entre os primeiros. E é aquela harmonia, aquele conjunto, né? A participação, o jogo de equipe, é o que nós precisamos tanto para o esporte, futebol principalmente, e a toda a sociedade nossa. Porque eu comentei com você, nós marcamos às 10 horas e eu cheguei lá no local às 9h55 e comentei, você está com pontualidade britânica ou japonesa? Você falou, não, brasileira mesmo. E aí você contou um caso lá de Uberlândia. Eu achei muito interessante isso que você falou, a respeito exatamente da gente acreditar um pouco mais em nós mesmos, né? Porque nós temos vários exemplos, tanto na área da educação, na área de saúde, da infraestrutura, setor público, onde se preserva demais a pontualidade, a presteza, a prestação de serviço à comunidade. Então, nós temos vários exemplos no país excepcionais, né? Coisa de primeiro mundo. Então, nós devemos ser mais um desses, né? E somando para que a nossa sociedade realmente seja mais produtiva. Por exemplo, você está na administração do município. Você só ouve coisas negativas ou ouve também umas coisas assim elogiosas, falando que está positivo? Nós temos realmente, no primeiro ano foi um pouco mais difícil, foi a parte da estruturação, do saneamento, mas a gente vê pessoas realmente elogiando alguns fatos importantes. É claro que ainda tem muito que se fazer, muito para executar, mas nós podemos falar que o balanço é positivo e muita gente elogia as coisas bem feitas. Então, a sociedade, ela cobra com razão, ela critica muito, na maioria das vezes, a coisa mal feita. Então, eu creio que o grande exemplo é de que toda a administração, seja a minha, dos ex-prefeitos, onde o prefeito executou bem as obras, ele tem um respaldo popular. Ele tem notado isso ao longo desses anos. Bem, agora vamos voltar um pouco à história do Seiji Sekita chegando aqui em São Gotardo, em 1977. De 77 até 10 anos depois, você não só se firmou aqui, com a sua família, com o seu trabalho, mas até como liderança, porque você foi eleito presidente do Esparta, não foi isso? Na verdade, presidente do Esparta fui por um ano só, né? Na verdade, nós militamos no Esparta por uns 12 anos. A gente trabalhou no Esparta como roupeiro, tesoureiro, publicitário, muitas vezes até como técnico, e a gente pôde contribuir durante esses mais de 10 anos junto ao time do Esparta. Inclusive, você parece até que tem duas pessoas ali muito especiais, você gostaria de falar a respeito, não só dentro do Esparta, mas até dentro do município, como pessoas assim muito importantes para nós? Marcou muito na diretoria do Esparta a presença de vários presidentes, como o Pedro, o próprio Tamil, o Paulo Assanão, mas em especial duas pessoas que eu não poderia esquecer. São duas pessoas já saudosas, que já nos deixou, que foi o Sosmar e o Zé Gordo, né? O Zé Raimundo Pinto, o famoso Zé Gordo. Então, duas pessoas que dedicaram de corpo e alma para o futebol do Esparta e da nossa cidade. Foram duas pessoas que dedicaram grande parte de suas vidas para o esporte da nossa cidade. Muito bem, vamos sair um pouco do esporte. Eu já sei que você torce para o Santos e torce para o Atlético, Cruzeiro e América. São os times mineiros. Todos os times mineiros. Agora, vamos falar um pouco do Seiji empresário.
porque gostaria que você falasse sobre essa coisa de grupo Leópolis, grupo não sei o quê. Como é que é isso? Na verdade, nós começamos a atividade agrícola aqui na região trabalhando individualmente. E com o passar dos anos, eu vi a necessidade de se fortalecer a agricultura e fazer com que desse oportunidade a mais pessoas participarem desse processo. Nós já temos aqui na região as pequenas fábricas de queijo, de rapadura, de cachaça. E do agronegócio, onde se produz verdura e legumes, eu vi a necessidade de expandir esse leque de oportunidade para mais pessoas. E onde fizemos o Grupo Leópolis, que foi o primeiro grupo, né, já tem quase em torno de 15 anos, e se formatar esse grupo através da soma de capitais, onde a gente pudesse ofertar verdura e legumes com mais frequência. Além de organizar o capital, nós organizamos a produção. Nós começamos a implantar um processo onde pudesse plantar toda semana e colher toda semana. Então hoje, o Grupo Leópolis, por exemplo, planta cenoura a semana toda e colhe durante os 365 dias do ano. Então, porque o cliente, o consumidor, ele precisa dessa oferta mais constante. Para ter um preço mais acessível, uma oferta mais regular, vai fazer com que ela tenha uma oferta mais uniforme ao longo do ano. Então, nós estamos planejando, por exemplo, a oferta não em quantidade de área plantada, a possibilidade de ofertar X caixa de cenoura durante todo o dia, o ano inteiro. Então, nós organizamos não só o sistema produtivo, como também o investimento de pessoas que tinham menos condições. Hoje o Grupo Leópolis tem 64 sócios, vindos de diversas partes da área produtiva, como tratorista, trabalhadores braçais, pessoal da parte técnica, de escritório e outros investidores. É dessa forma que nós formatamos o Grupo Leópolis. E depois da formação do Grupo Leópolis surgiu a Sequita Agronegócio, que são um grupo de 40 sócios, o G8, um grupo que produz alho, ligado à Copadap, tem um outro grupo de café da Copadap também, né, que produz café em grupo, agora o Grupo da Cenoura, e outros vários grupos que tem na nossa cidade. O Grupo União, por exemplo, é outro grupo com sucesso, que produz hoje morango, né, começou a se implantar na época junto ao nosso grupo. Depois de 4 anos cedemos, tipo que fosse um know-how, né, uma tecnologia para o Grupo União. E hoje eles produzem com sucesso. Então, essa mentalidade de se formar grupo deu oportunidade a mais gente ligadas à agricultura, que tinha uma aptidão para a agricultura, fazer com que nós tivéssemos uma sociedade mais justa. Hoje, São Gotardo é uma cidade que existe N número de empresários, tanto na área urbana como na área rural. Diferente, por exemplo, de alguma cidade, tipo do Carmo, por exemplo. Não que seja ruim, mas está na mão de poucos empresários, né? Você fala lá, todo mundo conhece, que é o Juquinha, o Veloso, é uma cidade que monopoliza a economia. São Gotardo, existem várias economias fortes e ninguém sabe, porque está bastante pulverizada. Se eu entendi bem, eu vejo uma pessoa no trator, está lá trabalhando a terra, ele parece empregado, mas ele, na verdade, também faz parte da empresa, é isso? Nós temos muitos sócios, tanto do Grupo Fênix, do Grupo Leópolis, que são operadores de máquinas e são sócios também do grupo. Parece que o futuro da empresa é esse, né, Sérgio? O que você acha disso? Porque eu estou falando, porque havia recentemente na Folha de São Paulo um artigo falando exatamente disso. Não tem propriamente um chefe, não, dentro da empresa. Eles fazem muitas reuniões, as coisas são decididas em grupo. O espírito é mais ou menos esse? A sociedade moderna exige um diálogo maior. Nós temos um grande problema social hoje, que é a internet, né? Principalmente a criança, o jovem, fica até viciada. Então, a economia moderna exige que o ser humano seja mais comunicativo, tenha um diálogo mais intenso. E empresa, por exemplo, a Uzi Minas, parte dela, toda ela é dos funcionários. E muitas outras empresas no país, onde uma parte da empresa pertence aos funcionários. Isso é socialização do negócio, né? É a economia de mercado com um trabalho social. O que se mais cresce no mundo hoje, a economia moderna, não é o radicalismo, é o bom senso.
É preciso crescer o capital, mas junto com isso crescer o social também. A oportunidade de mais gente participar desse bolo. Às vezes eu ouço a pessoa falar assim, socialismo acabou, mas nós nunca estivemos tão socialistas, né? O que você acha disso? A partir do momento que as empresas, o setor público, ela passa a dividir responsabilidade, mas dividir também o recurso, é um trabalho social. E é muito mais interessante, você não tem que ficar vigiando as pessoas se empenham mais, né, Sérgio? Claro, é lógico. A ideia é essa, né? Exatamente, a participação da pessoa faz com que ele cresça profissionalmente. Se sinta dono, né? Exatamente. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que eu tenho um interesse muito particular, mas acho que interessa para todos os nossos telespectadores. É o seguinte, São Gotardo é uma região de produção de alimentos. Mas eu sei que os nossos donos aqui de feirão, eles vão a Belo Horizonte no caminhão, enchem lá de mercadoria lá no Ceasa e traz para cá. Não tinha jeito de facilitar para o consumidor aqui mesmo, não seja? Infelizmente, Edson, essa é uma questão de economia de escala. O que teríamos que fazer? É os pequenos e médios produtores se organizarem em associações, né, onde pudesse organizar o sistema produtivo e esses pequenos agricultores abastecerem a nossa região. Acontece muito o cinturão verde das grandes cidades, onde, por exemplo, produtores de agricultura orgânica ou produtores de agricultura natural ou de outra espécie se organizam e passam a ofertar diretamente ao consumidor. Então, esse caminho só é possível a partir da organização dos pequenos produtores e médios, porque, infelizmente, existe um custo, né, do transporte. Digamos que você saia de uma fazenda a 20 quilômetros de São Gotardo, com 2 caixas de pepino, ou quiabo que seja, né, ou alface. Esse frete de 20 quilômetros, ele vai custar para o produtor de R$40 numa caminhonete. Se você transportar 10 caixas, ela vai custar R$4. Se você transportar 40 caixas, 100 caixas, ela vai custar 40 centavos. Aí vai viabilizar. Como é que se consegue esse custo de 40 centavos? Juntando outros produtores pequenos, fazendo uma coleta em conjunta para baratear esse custo. O nosso frete de São Gotardo a Belo Horizonte é R$2, e de volta são R$4. Então, aquele produtor que trouxe 10 caixas está pagando o mesmo frete de Belo Horizonte e de volta. Agora, se ele juntar em grupo, e se ele tiver menos que 10 caixas, vai ser mais caro do que buscar em Belo Horizonte. Então, essa logística só é possível realizar através da união dos grupos. É um papel fundamental, seria da Secretaria da Agricultura, da Emater, e também dos pequenos produtores, de se organizar. No passado, nós tivemos um empenho muito grande da Itália, outros produtores, que se organizaram na produção de goiaba. Mas, infelizmente, não conseguiram fazer essa logística, né, de se produzir em conjunto, comercializar de maneira conjunta. Isso inviabiliza o pequeno produtor de maneira isolada. Por que o leite é viável para o pequeno, médio e grande produtor na nossa região? Que existe uma série de empresas que coletam de maneira conjunta. Nós temos a Tirolesa, a Laticínia Abaeté, a Nestlé, tem Imbé, a Semil. Então, existe a possibilidade do pequeno e o médio se ofertar o produto com custo baixo. Hoje, o leite mais bem pago do país é do Alto Paranaíba, onde nós estamos. É porque existe essa gama de laticínios, né, bem estruturados, com rede de transporte, onde possa coletar de maneira conjunta. Então, hoje, nós conseguimos viabilizar o processo de leite justamente por isso. Outro setor que tem correspondido em termos econômicos é a fabricação de rapadura e cachaça, justamente por essa rede de pessoas que coletam esses produtos, né, de maneira organizada, de maneira que se faça a escala. Então, pega-se diversos engenhos de rapadura ou cachaça, de maneira organizada, de tal forma que o frete fica mais barato. Então, isso tem que acontecer também no setor de criações, de pequenos animais, né, questão da hortaliça e verdura de modo geral. Eu entendi bem, e
acredito que seja, então, uma questão de liderança. Precisa ter mais liderança, né, Seja? É preciso que surjam lideranças, por exemplo, que possam puxar o grupo de produtores, né, nessa organização. Veja bem, por exemplo, a merenda escolar tem uma quantidade X que deve ser comprada do pequeno produtor, recurso de um programa de governo federal, do governo do estado e também que o município pode aderir. Nós compramos de alguns produtores, né, pequenos produtores, mas ainda não se organizaram de tal forma que a gente pudesse comprar todos os produtos da região. Então, infelizmente, ainda a gente compra algum produto que vem de supermercado, é da área rural, produz na área da região, mas ainda não tem essa estrutura de comercialização, esse conjunto de medidas que passa a ter uma escala que viabiliza tanto o município comprar merenda através dos pequenos produtores, o Estado também através das escolas estaduais e outras entidades que seriam bastante viáveis. Essa organização é preciso. Parece que também, pelo que você falou, eu detectei aí uma questão, me parece muito importante. Não é só a quantidade. Hoje o pessoal está pensando muito na qualidade. Ele vai botar a comida na mesa, ele quer saber se a comida é fresca e se tem boa qualidade, inclusive do ponto de vista orgânico. Eu sei que você é um empresário de agricultura muito preocupado com essa parte ambiental, orgânica. Você poderia falar alguma coisa para nós sobre isso? Você entendeu a minha pergunta ou foi complicado? Entendi. Eu tenho uma propriedade, não essa que nós estamos, essa aqui é uma propriedade alugada, só a área da sede que é própria, mas a minha propriedade fica ao lado do povoado de Abaeté dos Venâncios. E eu tenho área de cerrado ainda, nativa, que desde que nós compramos a propriedade, nós temos em torno de 30% da área em reserva virgem, intacta. E isso é importante para o ecossistema, para o abastecimento de água. Inclusive nós temos uma área na região do Coqueiro, onde nunca secou as nascentes, porque na cabeceira está o meu cerrado. Né? Que desde a época que nós viemos, muitos vizinhos falam, mas Seja, você vai deixar um cerrado no plano, né? Numa área que pode ser agricultada, fala, mas isso não vai me fazer falta, mas vai fazer falta para muita gente se eu desmatar. E nós vamos acabar com a estrutura de água. Então eu creio que assim, muito tendo nos criticado, né, desse plantio de verdura, legume em larga escala, mas é preciso se fazer também um trabalho de base, onde mesmo a agricultura de larga escala, a agricultura do agronegócio, da mecanização, preserva a natureza, fazendo plantio direto, não queimando os restos culturais, não fazer com que as nascentes, né, e os rios sejam devastados na sua margem. É possível fazer também do agronegócio uma agricultura sustentável, da mesma forma que nós podemos fazer do pequeno produtor, do médio, da agricultura orgânica, alguma coisa que realmente respeite a natureza. É um fato bastante curioso, por exemplo, nós podemos ver em algumas regiões da região dos Três Capões, do Raptatu, áreas já bastante degradadas, porque o gado muitas vezes vai na beira do rio, das nascentes, beber água e fazem aqueles trilhos, onde vão propiciar a erosão. Então a responsabilidade de se preservar o meio é de todos nós, né? Tanto do agronegócio, do pequeno produtor, da pastagem, que muitas vezes de maneira degradada ela vai propiciar a erosão. Então é uma responsabilidade que todos podemos contribuir de maneira bastante acentuada. Você tocou muito bem aí no problema. Agora é um grande problema, né, Seja? Porque nós vamos ter dificuldade com água muito brevemente, não é? Como é que você encara essa questão da água? Alguns analistas já dizem que o grande problema do próximo século vai ser a água e alimento. Já desse nosso agora, né? Exatamente, porque como é que nós vamos produzir alimento sem água? Isso é praticamente impossível. Então nós precisamos realmente preservar um pouco mais a questão da água, a questão das palhadas, né? Porque se nós não temos a proteção do solo através das matas, através das palhadas, nós vamos estar expostos. Um terreno sem nenhuma proteção, ela vai evaporar toda a água ou vai perder com a erosão. Então a preservação tanto da palhada como da mata é porque a água vai filtrar, vai abastecer os lençóis d'água
que vai fornecer na época da seca. Então, essa falta de água é justamente grande parte da água que nós deixamos embora na época das chuvas. Ou seja, agora, aproveitando aí esse assunto, eu estou vendo que o problema é muito complexo. Nós estamos falando aqui com um espectador nosso, de São Gotardo. Uma pessoa, como diz, uma andorinha só não faz verão, né? Como é que nós vamos multiplicar essa mentalidade para todo esse município e, quem sabe, daqui para outras regiões? Como é que você encara isso? Isso é uma questão mundial. O país ainda, infelizmente, o Brasil ainda tem praticamente 40% das nossas terras com mata virgem. Não existe país no mundo com essa porcentagem. Nós temos estado, por exemplo, do Amapá, o Amazonas, que tem 80% da sua área em mata virgem. Estado como Roraima, Rondônia, Acre, com 50% da sua área em mata virgem. Então, isso é fantástico. Poucos países no mundo têm essa diversidade, essa quantidade de mata virgem. Mas é preciso que a gente passe a preservar mais o ecossistema onde nós vivemos. Como é que nós vamos preservar mais? O agricultor do agronegócio, por exemplo, não fazer queimadas, né? Preservando as palhadas, fazendo os bolsões, as curvas de contenção, para que essa água fique realmente no nosso subsolo. Porque quando você deixa o solo desprotegido, nós vamos ter menor oferta de água. Nós temos que ter consciência que nós devemos produzir água. Como é que nós produzimos água? Dando condições para que ela filtre, abasteça os nossos lençóis d'água. Então, é um problema ambiental que vai trazer séria consequência à nossa população. Nós vimos em todos os países do mundo, no Brasil também, a erosão causa danos enormes para a nossa população, principalmente das cidades que ficam à beira dos rios, né? Casas sendo destruídas, né? Ruas. Então, tudo isso é consequência de um trabalho que nós não preservamos e depois sentimos na pele a consequência desses desastres, que normalmente é culpa nossa mesmo. Ou seja, o assunto é água e a nossa água aqui de São Gotardo. Como é que está? Olha, existe uma lei estadual onde toda... Eu estou falando da água ali, da Copasa, abastecimento, etc. Existe uma lei estadual onde existe a proteção de toda a margem do Rio Confusão. A Consub... a lei estadual? Lei estadual. A Consub, através de um trabalho que já vem arrastando há uns 10 anos, tem feito algumas curvas de níveis, alguns bolsões, para que a nossa água do Rio Confusão seja um pouco mais transparente, mais clara, menos poluída. Mas, infelizmente, ainda há muito que se fazer nesse aspecto, porque ainda há muita erosão à margem do Rio Confusão. A gente observa, por exemplo, nessa época de seca, o lago está bastante limpo, transparente, mas na época de chuva intensa, principalmente nos meses de dezembro e janeiro, há muita acusação, mas se faz pouco em prol do nosso rio. Acusa até de um pivô que está à margem da nascente lá no terreno São Geraldo da Cota, né? Mas o que se faz ao longo desse rio em termos de preservação? Fez alguns bolsões, algumas curvas de nível que tem preservado muito, mas ainda há muito que se fazer nesse aspecto, né? Isso envolve os produtores rurais, a prefeitura, a Emater, a Copasa, todos nós somos responsáveis. Os moradores, né? Por exemplo, se você cria algum tipo de animal na margem desse rio, deve ser feita uma contenção para que essa água poluída não vá cair no rio Confusão. E o maior poluído dos rios, infelizmente, somos a nossa própria sociedade. E nós estamos prestes a solucionar parte dela, mas ao longo desses quase 100 anos da vida do povo de São Gotardo, nós jogamos o esgoto, né, de todas as casas diretamente no nosso rio. Então, essa é uma preocupação que existe hoje a nível mundial. Mas já está sendo feito o Está trabalho, sendo feito. Mas cidades como Belo Horizonte, São Paulo, Cuiabá, joga de maneira constante o esgoto, a poluição das fábricas no rio, e já está sofrendo a falta d'água.
Então nós temos o exemplo de São Paulo, que margeia o Rio Porque Pinheiro, São Paulo está um problema sério, Rio né? Pinheiro e o Rio Tietê, margeia a cidade de São Paulo, uma quantidade enorme de água que eles não podem usufruir. Eles estão vendo todo dia esse rio passando dentro de São Paulo, não pode usufruir porque está poluído. Então, porque a própria população de São Paulo está sofrendo a falta de água, vendo a água passar de maneira poluída, né? Porque não se preservou ela, não cuidou dela, hoje eles estão sentindo falta. Aliás, em Belo Horizonte também é assim, né? Exatamente. Então, assim, São Gotardo está acordando depois de 100 anos, né, mas tem que acordar mais. Então, através da Copasa, que a Prefeitura tem um convênio, nós temos que agilizar esse processo de tratamento de esgoto. Pois é, isso você não conhecia, eu sei, mas eu já nadei naquele corguinho ali, a água era uma maravilha. E antigamente o pessoal falava que Piava, Dourado, subia o Rio Confusão. É né? mesmo? Então é preciso voltar a esses bons tempos. Ou seja, você talvez saiba, o rio Tâmisa passa no meio de Londres, diz Já que é tem limpinho, peixe, tem peixe. Você sabe disso, né? Tem alguns rios em Tóquio também, tem peixe. Tem peixe. né? Coisa Então, fantástica, né? quando você fala assim, como é que o rio está disponível? Quando tem vida. E o maior sinal de vida no rio são os peixes. Né? Se o peixe sobrevive, é porque o rio tem condições de vida. Então, a partir do momento que nós tivemos o rio Confusão subindo os peixes novamente, é sinal que nós temos uma água de boa O qualidade. povo vai ficar mais feliz, não vai? Então, apesar de alguns problemas que nós temos à margem do rio Confusão, acima do balneário, ainda existe peixe no balneário e nos rios, né, ao longo da margem, depois do balneário, Para cima, né? para cima. Agora, abaixo do balneário, nós não tem temos nada. vida. Então, isso é responsabilidade desastre, nossa, né? né? De todos nós. Você sabe que tem. Você conhece o projeto do Rio das Velhas, a recuperação do Rio das Velhas? Eu já O ouvi professor falar, Apolo. ouvi falar. Meu filho, você conhece, Edinho, ele conhece pessoalmente, trabalhou com ele, foi professor dele na Faculdade de Medicina. Ele está fazendo um trabalho fantástico ali com as populações à margem do rio. E diz que já melhorou muita coisa. Isso poderia ser feito aqui também, né? Além de melhorar muito, acaba sendo autossustentável. Mas ainda nós temos o rio Arruda, né, que passa praticamente no centro de Belo Horizonte, ela corre a céu aberto de maneira poluída. Isso não tem jeito. Então, é preciso fazer um canal ao lado, né, para se jogar diretamente na estação de tratamento. Nós tivemos a oportunidade de assistir um jogo lá em Cuiabá, ao lado do estádio Pantanal, o rio correndo a céu aberto, esgoto. Né? Então, assim, são coisas que ainda nós precisamos realmente resolver. E nós estamos prestes a resolver uma parte, porque o que se está propondo a tratar nesse primeiro estágio é o Rio Confusão, mas a parte do Sol Nascente, da Liberdade, do Geraldo Marques, Santa Terezinha, talvez ainda gaste mais alguns anos, né, porque nada se tem feito ainda. Toda essa área que margeia o Córrego do Retiro, né, que eles falam, ainda não está sendo feito um trabalho de tratamento. Ela será beneficiada com a mesma estrutura de tratamento, mas ainda toda a estrutura está para ser feita ainda. Então é um trabalho que o setor público, de modo geral, né, a sociedade tem que reivindicar com mais intensidade para que não demore muito tempo, para que essa parte também seja beneficiada. Ou seja, estou achando que o assunto nosso está ficando muito técnico. Vamos falar um pouco do SEGE na sua vida mais particular. Por exemplo, eu noto que você é uma pessoa muito informada, bem informada. Como é que é a sua rotina? Você vê muita televisão, lê muito, como é que é? Olha, eu eu leio mais pouco, né? Mas eu assisto muito notícia, tanto da área da agricultura, como também jornais, assim, Jornal Nacional, Jornal da Band, Jornal da Record. Assisto sempre os programas esportivos, programas de agricultura. Tento informar na medida do possível. Livro, assim, da sua preferência, pode citar algum? Não, de ler não sou muito, não, mas seria a imprensa ouvida, né, através de rádio, televisão. Você lê jornal? Pouco da área de economia, um pouco de economia, um pouco de esporte. Sempre que eu tenho a oportunidade, leio mais pouco.
Como é que você vê assim a educação? Você acha que pesa alguma coisa, né? Ou a educação tem que melhorar muito para ter assim ser uma educação assim mais ligada aos problemas? Porque há muita crítica à escola, fala que a escola não prepara o aluno mesmo para a vida. Como é que você encara essa questão da educação? Depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, a Itália e o Japão se promoveu uma ampla reforma na área de educação, onde se propôs, nem que se fosse debaixo da árvore, teria que ter educação para todo mundo, né? Então, no Brasil, se está se propondo investir parte do recurso do petróleo na educação, uma porcentagem maior dos recursos na educação, e isso tem que acontecer de maneira muito urgente, né, rápida. Como é que nós vamos ter professores ganhando R$1.000, por exemplo, tendo uma boa formação para estudar? Ela não tem condições nem de fazer um curso de aperfeiçoamento, um estágio, alguma coisa maior. Vai ter que trabalhar muito para aumentar a receita, né? Fazer, muitas vezes, 2 turnos, né, 2 cargos que seja, para poder se sustentar. Então, infelizmente, o município está totalmente sobrecarregado. Então, a partir do momento que o Estado e a União gastar os 25% que o município é obrigado a gastar, nós vamos ter realmente uma educação com mais qualidade. Porque aí o professor pode dar um turno só, um cargo só, e poder ter tempo para se aperfeiçoar, né? Através de curso, estágio, a própria universidade, que muitas vezes ele não tem a oportunidade de fazer, uma pós-graduação. Então é preciso dar condições financeiras e também condições de trabalho. O nosso professor hoje está super supercarregado, tantas aulas que ele tem que dar, né, para poder sustentar. Então, a partir do momento que ele tivesse uma carga horária menor, com um salário maior, ele podia reciclar mais, formar conhecimento maior. E a estrutura nas escolas também são muito precárias, né? Tem-se muito pouca área de esporte, pouca área de cultura, por exemplo, teatro, alguma coisa nessa área. Porque educação não é simplesmente a sala de aula, é uma série de mecanismos que dê condições para que o aluno sinta bem na escola, né? Eu quero ir na escola porque lá tem, depois do período de sala de aula, eu posso aperfeiçoar em esporte, em música, em arte, né? Uma aula de dança, ou um instrumento que ele queira tocar, uma pintura. Fazer com que seja atrativa a escola para os nossos alunos. Isso é de fundamental importância. Então, hoje, cabe apenas o município gastar 25%. O Estado deve gastar em torno de 8%, 9%. A União é a mesma coisa, talvez nem isso. Estão aplaudindo a proposta de gastar 9%. Então, a partir do momento que o país todo, União, Estado e município, gastar os seus 25%, nós vamos ter uma educação com mais qualidade. Mas você está falando em gastar com educação, eu penso assim na família, por exemplo, no orçamento doméstico. Às vezes a gente gasta muito com uma festa, com uma farra, mas para comprar um livro é difícil, né? Isso eu também. Mas se os gestores não tomarem a iniciativa, vai ser mais difícil. Né? Ou seja, mas eu visitei a Biblioteca Municipal e eu fiquei muito satisfeito. Só que o pessoal lê pouco, né? Infelizmente, ela tem que ser motivada a fazer isso, né? Aí é a questão da liderança, né? Fazer com que a escola seja mais atrativa. Imagine bem, o município hoje gasta em torno de 25% com a educação. O dia que o Estado e a União gastar os seus 25% com a educação, nós vamos ter recursos fantásticos. Por exemplo, o Estado de São Paulo gasta 11% do seu ICMS com as universidades. Então, se você pensar assim, vamos gastar 25% com todos os níveis, né? Desde a pré-infância até a universidade, nós vamos ter realmente escola extremamente atraente. A gente vê, por exemplo, um país de primeiro mundo, vamos citar 2 exemplos, o Japão e os Estados Unidos. Os grandes atletas surgem nas universidades, né? Os grandes músicos. É porque a escola tem uma base que pode dar todo o apoio a diversos segmentos da sociedade na escola. Então, há uma formação profissional dentro da escola. E, infelizmente, nós não temos isso. As críticas que se fazem assim, a escola às vezes é muito teórica, né? Mas, ou seja, o assunto é vasto, né? Eu estou achando que nós vamos ter que fazer mais debates sobre isso.
inclusive com a sua presença e também de outras autoridades no setor e pessoas interessadas. Mas eu gostaria de saber um pouco mais do ser Sequita pessoa, assim, no seu ócio, por exemplo. Você tem algum hobby, gosta de fazer alguma coisa, não? Quando está à toa? Se é que fica à toa, né? Na verdade, eu gosto muito de esporte, né? O maior hobby meu é esporte. Eu gosto muito de viajar, conhecer a área de turismo, principalmente ligada à natureza, né? Mar, rio, floresta, montanha. Mas na Copa agora você não quis ir ver um jogo lá? Assisti um jogo, foi Japão e Colômbia, lá em Cuiabá. Você foi lá? Foi o que você falou? Veio uma prima minha do Japão, acompanhei eles e tive a oportunidade de assistir um jogo da Copa. Então, o hobby preferido meu é Foi Japão e? Colômbia. Ganhou ou perdeu? A Colômbia ganhou de 4-1. Então, assim, mas eu, apesar de gostar muito de esporte e torcer para o Santos, não sou muito ligado ao time do Santos. Eu gosto do futebol como um todo, entende? Eu aprecio os jogos de todos os times. Então, por exemplo, eu torço pelo Brasil no futebol, mas as boas jogadas de outros times também me atraem. Então, eu gosto de apreciar o futebol bem jogado. Então, assim é a música, né? Muitas vezes eu assisto alguns programas de música até 10, 11 horas da noite. Que música que você gosta de ouvir mais? Na verdade, eu não tenho muito gênero, não gosto do sertanejo, do rock, da música clássica. Aquilo que é bem feito, tem um prazer muito grande. E filme? Gosta de ver filme? Gosto, não vejo muito, mas gosto, né? Fica na televisão até tarde vendo filme? Não fico não. O que deixa eu vendo até mais tarde seria um jornal nacional, ou da Record, da Band, não importa a empresa. O importante é a notícia bem contada, né? Então, um noticiário bem contado, um programa bem feito, seja musical ou de qualquer outra espécie, me atrai bastante. É de levantar cedo? Tem dificuldade para levantar cedo? Não, eu gosto muito de levantar cedo. Entre 5 e meia estou levantando todo dia. Banho frio, não? Banho frio também, todos os dias. É mesmo, Sérgio? Pode estar nevando e que o banho frio é sagrado. Ué, o espectador saber disso é muito importante. Às vezes você influencia algum para tomar banho frio. Por que isso, Sérgio? Na verdade, é uma história que eu posso contar aqui com muito orgulho, que foi o nosso companheiro ex-prefeito, Dr. Paulo Ejo, quando médico, eu tinha um problema sério de bronquite. Por várias vezes no ano eu tinha um problema respiratório muito grave, alergia por poeira, e sentia uma crise muito intensa da parte respiratória por causa da bronquite que eu tinha. E ele receitou na época, olha, você toma banho frio que vai te resolver. E desde essa consulta há mais de 30 anos que eu só tomo um banho frio e nunca mais tive problema sério de bronquite ou gripe de um modo geral. Então foi uma coisa que me fez bem e está me fazendo bem todos os dias. Toma banho frio e faz ginástica, caminhada, alguma coisinha? Atualmente eu faço 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta-feira, faço personal, né? Que seria uma academia, para a gente perder um pouco da caloria, porque apesar de alguns cuidados na alimentação, de vez em quando a gente extrapola. E já tive problema de pancreatite, com excesso de alimentação, e apesar de não fumar, não beber, apreciar bastante fruta, legumes, verdura, de vez em quando a gente excede um pouco a carne, né? Um bom churrasquinho. E às vezes que eu tenho excedido, tem me trazendo problema muito sério na área de saúde. Então eu procuro evitar ao máximo o excesso de gordura, massas. E está me fazendo muito bem. Então, nos últimos meses, eu tive um problema muito sério de triglicéridos também, o que fez com que eu apurasse mais a alimentação ainda. Então, assim, hoje a minha alimentação é muito à base de fruta, legumes e verdura. Então, praticamente 80% da minha alimentação está nesse tripé: legumes, verdura e fruta. Aí a gente gera um pouco de queijo, um pouco de ovos, de peixe, uma quantidade pequena de carne para suprir as outras necessidades.
Mas estou me sentindo muito bem desses últimos 2 meses que eu resolvi, depois de um exame de sangue muito sério, né? Que meus níveis de triglicéridos foram muito altos. Então já tive, uns 2 anos atrás, o problema da pancreatite. E agora com esse problema da triglicéridos, me fez apurar mais o regime ainda. Porque esse é um problema que tem sido discutido na atualidade, inclusive com as crianças, né? Comendo mal demais. Exatamente, porque a gente, gostando muito de verdura e muito de fruta, já tive esse problema. Imagine quem não tem hábito nenhum de comer verdura e fruta, né? Só à base de produtos industrializados, alimentação pouco saudável, através de muita massa, né? Muito feijão, muito arroz, muita carne gorda, por sinal, porque antigamente o pessoal se alimentava dessa forma, mas gastava-se muita energia. E hoje, até mesmo para ligar um som, uma televisão, nós não saímos do sofá. Então nós movimentamos pouco, né? Muitos, para ir da sua casa até um mercado que fica a 1000 metros, ele pega o carro. Então a modernidade facilita muito a vida do cidadão, mas ao mesmo tempo dá pouca mobilidade às pessoas. Então a pessoa fica muito prisioneiro da tecnologia e se escreve pouco, usa pouca cabeça para fazer cálculo, né? Igual, por exemplo, antigamente tinha o Soroban, tinha um projeto comum, né, para a pessoa exercitar a cabeça, por exemplo. Raciocinava, fazia conta pela mente. Hoje, creio que 90% da nossa população não fica sem um computador, uma calculadora para se processar algum cálculo. E a mesma coisa na vida do dia a dia, né? Tudo é moderno, tudo é automático. Isso, por um lado, traz desenvolvimento, mas, por outro lado, traz problemas sérios para a condição física de cada cidadão. Ele se movimenta pouco, gasta pouca caloria e muitas vezes esquece de que essa caloria pouco gasta, com excesso de alimentação calórica, ele vai trazer problemas sérios para a saúde. Hoje em dia está se discutindo muito isso e tem aparecido aí as academias, as recomendações, né? Exatamente. Agora, uma pessoa como você falar isso aqui na televisão, você vai influenciar os meninos aí a comer melhor, viu, Sérgio? É porque isso não é um problema só do Brasil, né? Países de primeiro mundo como os Estados Unidos vivem um sério problema de obesidade, né? Isso que já no Brasil também, né? No Brasil também. Porque antes eram as pessoas obesas, gordas, que se falavam tecnicamente, né? Nos Estados Unidos tem as pessoas que a gente fala que são os aloprados, né? Aqueles extremamente gordos, né? Então isso a gente teve a oportunidade, eu fiquei lá 15 dias nos Estados Unidos, lá realmente a coisa é evidente. Impressiona mesmo. Impressiona o tamanho da gordura do povo americano. E o tamanho do café da manhã, né? Bacon, com ovo, com pão, né? Tudo que é gigante e energético, né? Muito calórico. E no Brasil está aquela mania de ser influenciado pela economia de primeiro mundo, né? O que hoje é referência no mundo? É a economia americana. Então se fala inglês, você vai comprar, por exemplo, um equipamento eletrônico hoje, é notebook, é tablet, isso, aquilo. Então o vocabulário da informática hoje é no mundo todo, no Japão também é. Nós não falamos um vocabulário japonês para um tablet, para um notebook. Todo mundo fala no Japão, como fala no Brasil, em qualquer parte do mundo, notebook, tablet, né? Todo o vocabulário é inglês, né? Que é ligado à economia americana. Então, quando se fala em McDonald's, McDonald's no Japão, no Brasil é McDonald's. Então, é aquela estrutura cultural dos Estados Unidos que se expandiu para o mundo todo. E muita coisa benéfica se aproveitou, mas muitos costumes, né, do sanduíche todo recheado com gordura, né, com muita energia, isso trouxe um avanço cultural de maneira negativa também na consciência alimentar do mundo todo. Seja, nosso tempo está acabando, mas eu gostaria de fazer ainda 3 perguntinhas. Primeiro, vida social, festa, como é que é a pessoa sequita? Gosta de ver as pessoas, ir num baile, dançar, como é que é isso? Até gosto um pouco de dançar, mas eu tenho um corpo muito duro, não consigo
manter os ritmos necessários para a dança. Mas eu gosto de estar lá numa festinha onde se dança, mesmo num show na rua, onde tem um forró. Eu gosto muito. Entra também no forró? Entro, mas assim, entro pouco Pé duro, né? por ser pé duro, né? Roda dura, né? Então eu prefiro ficar apreciando as pessoas que têm um molejo maior, né? Um gigado melhor, que é mais bonito do que a gente ficar passando vexame. Mas gosto disso aí. Ultimamente eu tenho praticamente me ausentado do Esparta, por exemplo, eu tenho, praticamente não vou. Talvez a agenda muito cheia, os compromissos muito cheios, mas assim, sempre gostei de assistir o futebol. Então, ultimamente eu tenho assistido apenas na televisão e no rádio, né? Então, assim, a oportunidade de ir aos estádios é muito pouco, né? Antigamente fui ao Mineirão, fui ao Pacaembu, ao Morumbi, mas ultimamente eu tenho ido pouco. Mesmo no Esparta, praticamente faz muito tempo que eu não vou. Então é uma necessidade que a gente tem, que deveria estar de maneira mais intensa, ligada à sociedade, mas a gente muitas vezes priva de algumas vontades justamente porque na hora vaga você quer descansar, né? Então, assim, é um momento para recarregar a bateria, para voltar. Ninguém é de ferro, né, Sérgio? Mas é uma coisa que é muito importante, né? Os eventos culturais, as festas, o esporte, tudo isso faz parte, porque o vício é nocivo a qualquer cidadão, mas o lazer é importante, o hobby é importante, para a gente preencher os vazios da vida da gente. Agora, penúltima pergunta, Sérgio. Se você não quiser responder, não precisa. Todo mundo tem os seus defeitos também. Fala de um defeito seu que você pode falar aqui para nós. Olha, a minha família e toda a sociedade fala que eu sou teimoso e cabeçudo, né? Então o meu apelido na cidade é de Cabeção. Mas, por um lado, isso é prejudicial, mas por outro lado também, em alguns momentos, isso é importante, né? Você ter opinião própria, perseverar naquilo que é importante. Mas eu tenho quebrado a cara também por algumas teimosias que são muito entusiasmadas em alguma coisa. Então, assim, talvez manter esse equilíbrio vai ser importante para a minha vida daqui para frente. Não pode ser. Quer dizer que esse aí se admite que o pessoal fala, esse é um defeito mesmo, né? Isso, exatamente. Agora fala de uma virtude sua, uma coisa que você acha muito bacana. Que todo mundo também tem, acha alguma coisa boa, né? Aí isso eu vou deixar para vocês, porque eu não gosto de falar muito do que a gente faz de bom ou de ruim. Pois é, mas com certeza o povo vai falar muito bem de você, né? Porque é uma pessoa, seja Eduardo Sequita, que se tornou sangotardense por eleição, né, Sérgio? Exatamente. E você tem um compromisso para o ano que vem, são 100 anos de emancipação. Você já pensou nisso? Não? Exatamente. A oportunidade de a gente estar frente à nossa administração, quando o São Gotardo completa 100 anos, é muito importante, né? 100 anos de vida não é pouca coisa. E eu só gostaria de passar essa mensagem à nossa população, que é um orgulho para a gente poder estar prestando serviço à nossa cidade, em que o ano que vem completa 100 anos. E para a gente é muito importante essa passagem. Muito bem, agradecemos aqui o nosso Sérgio Eduardo Sequita, cidadão paranaense, sangotardense, nosso prefeito no segundo mandato, e que tem ainda muita coisa a falar com o nosso telespectador. Para o ano que vem, 100 anos de emancipação política, e com o prefeito Sérgio Eduardo Sequita. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado a vocês, nós estamos às ordens. Bem, programa Retratos e Relatos, hoje tem
o prazer de receber uma pessoa muito especial, sangotardense de coração, mas nascida numa cidade chamada Leópolis. Falei certo, prefeito? Seixas Sequita. Leópolis. Aliás, é o nome do grupo aqui onde estamos nessa entrevista, não é assim? Exatamente. Pois é, Seixas Eduardo Sequita, filho de Katsuji Sequita e Etsuko. Sequita chegou em São Gotardo no 1977, estou falando certo? Exatamente. Pois é, nós vamos ter o prazer, então, de conversar com o Seixas Eduardo Sequita logo após ouvirmos os nossos patrocinadores. Doutora, eu tô louca. Louca. Tô louca pelos óculos da Carol. Ainda mais agora que eu não preciso viajar pra encontrar os melhores preços. De sol, de grau, eu não consigo parar de comprar. Cada um me transforma numa pessoa diferente. Esse aqui me deixa muito mais atraente. Quer ver? Com esse eu viro esportista. Com esse aqui, intelectual. Isso é normal? Na Carol, sim. A cada R$150 em compras, você concorre a um carro 0 km. Óticas Carol. Agora a educação à distância Uniub tem bolsas de estudo de 50% e 100%. Isso mesmo, bolsas de 50% e 100%. Acesse o site www.uniub.br, leia o regulamento e inscreva-se já. São mais de 15 opções de cursos superiores para você estudar no seu tempo e ainda com bolsa de estudo. EAD Uniub, encurtando ainda mais a distância entre você e seu diploma.